Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, colegas, telespectadores que estão nos ouvindo. Estamos fazendo essa mensagem pois acreditamos que podemos realizar nos nossos lares um culto ao Senhor Jesus Todo-Poderoso. Queridos, hoje de uma forma pastoral, e as minhas mensagens por aqui, elas são pastorais, amém? Quando formos fazer algum estudo, falaremos antes. Esta é uma palavra pastoral. E tem um texto que eu elegi para podermos falar um pouquinho a respeito. É exatamente o Salmo 119, o versículo 30, que assim nos diz: Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos teus juízos. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Em algumas versões, nós vemos aí a palavra escolhi a verdade, escolhi a felicidade e também escolhi a fidelidade. Nas várias versões, nos vários textos, você vai encontrar a palavra fidelidade, verdade e felicidade como se tratasse da mesma coisa, como sinônimas. Bem, eu vou tratar da palavra verdade nesse texto do Salmo 119, versículo 30, porque eu entendo que ela vai ser mais propícia para a mensagem que nós queremos trazer, amém? Se observa no Salmo 130, no versículo, Salmo 119, versículo 30, que nós vemos duas palavras que exprimem a ação pessoal, voluntária de uma pessoa para o seu sucesso. Lá no versículo 30 do Salmo 119, lá ele fala que ele escolheu e ele também decidiu. Como se duas coisas distintas, visto que primeiro ele coloca a palavra escolha e uma conjunção aditiva dizendo que é a escolha mais a decisão. E aí, meus queridos irmãos, eu percebo algo importante para a minha vida, para a sua vida, para que possamos ter uma comunhão maior com Deus naquilo que nós acreditamos. Nós vemos aqui que é um ato, é uma ação de uma pessoa em que ela deverá tomar uma atitude, ela deverá agir mediante uma situação quando ela está exatamente posta sobre algo que ela deverá escolher para que ela alcance ou para que ela entenda aquilo que Deus quer para a sua vida. Nós estamos falando de escolha. Escolha. E o texto fala escolhi a verdade. Existem muitas pessoas que falam meias verdades. Meias verdades ou uma meia verdade é uma mentira inteira. Nós vemos isso nos meios de comunicação, nós vemos as pessoas agindo dessa forma, que quando você repete uma repetição de ações aparentemente mentirosas ou equivocadas, dá a entender que aquilo é verdade. Vivemos em uma época que a repetição de ações equivocadas, que são pecaminosas diante de Deus, mas de tanto as pessoas repetirem e chamarem isso, por exemplo, que você não deve falar, que você deve suportar, que você deve aceitar, que isso não faz mal,
né, você acaba aceitando isso na sua vida espiritual e até na educação de filhos, até dentro de um casamento. Aquilo que você repugnava, aquilo que você não aceitava, aquilo que você não concordava, porque ia de confronto com a sua fé, de confronto com a palavra de Deus, de confronto com aquilo que você aprendeu dos seus pais, com aquilo que você aprendeu dos seus professores mais preocupados no seu crescimento, acaba caindo por terra na repetição, né, da mentira. E a Bíblia diz claramente que o pai da mentira é o diabo. Mas nos parece que as pessoas gostam muito da repetição da mentira, porque acham que ela pode solucionar ou resolver problemas momentâneos. O problema é que resolve situações avulsas, sopradas ao vento, mas existe e fica um resquício muito triste, muito tenebroso exatamente na mente e no coração. É quando você se usurpa da mentira para colocá-la como invólucro à verdade. São pessoas que vão sempre permanecer mentindo, tendo uma vida totalmente depravada, tendo uma vida totalmente equivocada, tendo uma vida torpe, sem querer enxergar a verdade, mesmo sabendo que existem consequências e que elas virão, mas ainda assim preferem viver em uma meia verdade, ou seja, em uma mentira inteira. Por isso, o texto bíblico nos mostra o salmista do Salmo 119, no versículo 30, ele dizendo: eu escolhi o caminho da verdade. Ele escolheu. E hoje eu posso entender, meus queridos irmãos, quando Jesus se utilizava também no texto de João, capítulo 8, versículo 32, quando ele falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, se você escolher a verdade, se você escolher enxergar a verdade sem querer enganar a si próprio, a si mesmo, você vai ser liberto. Você vai deixar a vida de escravidão. Às vezes nós não compreendemos. O nosso presidente da República, ele está sempre se utilizando do versículo exatamente de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, utilizando desse texto, só para corroborar com o de Salmo 119, que estamos tratando aqui, ele está dizendo exatamente assim: quem vive na escravidão não consegue entender, compreender e enxergar que ele está sob uma prisão de sua vontade. É por isso que o texto do Salmo 119, versículo 30 diz: escolhi viver, escolhi o caminho da verdade. É uma escolha. Você está vendo uma mentira e você está vendo a verdade. Você está vendo aquilo que dá certo e o que não dá certo. Você está vendo as coisas acontecerem, ainda que sejam benéficas para você, mas é mentira. Ainda que você diga: não, eu posso, quando na verdade você não pode, mas isso vai ser melhor. E isso é ensinado muito assim, nesse mundo odierno, né, em pensamentos totalmente positivistas. Você pode, pense no sobrenatural. Aquilo que não existe passará a existir no mundo espiritual. Isso é um enfado, é uma mentira, é um engodo do pensamento positivista, né, que tem entrado no meio dos cristãos, na vida dos cristãos, na mente dos cristãos, por pessoas que vivem meias verdades. Ou seja, uma vida de mentira, uma vida falsa. Geralmente as pessoas que se utilizam desse tipo de argumento têm uma vida baseada em mentira. Não conseguem perdoar a si próprio, não conseguem perdoar os outros, não conseguem ter uma vida de verdade e não conseguem resolver as suas pendengas, as suas demandas e pelejas com os outros, porque vivem uma mentira. Portanto, escravos do pecado.
O que Deus quer de mim e de você é que escolhamos, que possamos escolher o caminho da verdade e decidir viver através da verdade. Só assim você será livre, verdadeiramente livre. É claro que temos várias ações que nós precisamos tomar, entender, compreender, mas também, quando eu falava lá atrás, que a palavra escolhi o caminho da verdade, em outras Bíblias, em outras versões fala escolhi o caminho da fidelidade. E nesse aspecto é quando você se afasta, é quando você vai embora, é ir-se embora, deixar de praticar o que é certo, a verdade, é deixar de honrar. Também uma percepção da palavra. Aqui, quando o Senhor nos chama para que escolhamos viver na verdade, que possamos escolher viver na verdade, Ele está dizendo, você precisa ter uma vida de firmeza, uma vida de estabilidade. Uma vida de estabilidade quando você está com seus pés colocados ao chão, ainda que venham tempestades, ainda que venham tudo para tentar te jogar para trás, como você tem uma vida estável de estabilidade na presença do Senhor, dificilmente você vai cair. Também significa não abandonar. O que mais vemos é pessoas que juram e que querem servir a Cristo, dizem que têm a opção de ter e servir a Cristo, mas na primeira dificuldade, no primeiro problema, em uma pandemia, eles abandonam os seus lares, abandonam a sua fé, abandonam a sua família, abandonam a sua igreja, abandonam o seu pastor, abandonam a sua liderança. É um abandono. Porque as pessoas ficam procurando coisas melhores, ainda que essas coisas melhores sejam meias verdades. Ou seja, uma mentira inteira. Porque aquilo vai trazer consolo para a alma, para a psique. Aquilo vai trazer uma sensação boa, mas é um engodo. É uma mentira. Ou seja, a pessoa está nutrindo o seu corpo, as suas ações, em uma mentira. Aí é quando Jesus ele fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele está dizendo, vocês deixarão de ser escravos de suas próprias mentiras, deixarão de ser escravos dos seus próprios fardos, deixarão de ser escravos das suas próprias vontades. Lá na igreja eu sempre brincava e dizia, olha, se você tem um controle na sua mão, e você está olhando e vendo determinada emissora, propagando mentiras e coisas tenebrosas que vai destruir aquilo que você ensinou para os seus filhos, aquilo que você tem nutrido com a sua esposa, com o seu marido. Mas se você consegue assistir, tem um controle na mão e não consegue mudar para que aquilo não te atinja, você é escravo. Você é escravo do pecado, você é escravo daquela ação, porque você tem um objeto que pode modificar, que pode mudar o canal. E não muda por quê? Porque falta uma ação. Portanto, você tem que escolher. E aí você olha e diz, isso não é bom para mim, isso não é bom para minha família, eu não quero isso. E aí você tem que decidir, pega o controle e muda. Escolha, decisão. Ir para o céu ou para um lar de sofrimento, um lugar de sofrimento, um ambiente de angústia, também é uma questão de decisão. E você tem que decidir. Nós estamos vivendo os dias tenebrosos. Muita gente acha que estamos passando por um momento que faz parte, comum. Mas se você observar, esse momento está te afastando de Deus, está te afastando da sua família. Os seus pensamentos não são mais pensamentos bons. Está te afastando das pessoas que te amam, que você ama. Portanto, é um momento em que o diabo, o inimigo de nossas almas, está agindo. E eu digo isso com todas as letras, Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, está voltando.
E você precisa decidir a ser e procurar ser um homem correto, santo, servir a Deus, ir à casa do Senhor, buscá-lo, fugir da aparência do mal. E é claro que essa questão do Salmo 119, versículo 30, escolhi o caminho da verdade. Em outras diz, o caminho da fidelidade ou o caminho da felicidade. Todas as três vertentes aqui, ou palavras ou sinônimos, elas vão decidir, elas vão exigir de você três coisas: escolha, decisão e ação. Você não pode ficar na inércia, você não pode ficar parado, concordando com o que é errado, com o que é pecado. E eu nem vou entrar em questões políticas, nem vou entrar nessas questões de mentiras que são propagadas, que as pessoas caem e acabam sendo partidárias, não é isso. Se aquilo que está sendo dito para você é verdade, então viva, aceite. Mas se aquilo é verdade que vai te trazer benefício, que vai te trazer união, que vai te trazer amor, que vai trazer um relacionamento eficaz com sua família, com as pessoas que você ama, no seu trabalho, aceite, pratique. Mas de repente pessoas vão usar de verdades, entre aspas, para destruir, para machucar. E isso não deve ser utilizado assim. A Bíblia nos mostra que o caminho da fidelidade, o caminho da felicidade e o caminho da verdade é uma questão de escolha. Você deve escolher e decidir o que você quer para a sua vida hoje e não amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Voltando só para nós terminarmos, Jesus em João 8,32, ele nos mostra algo interessante. E ele vai exatamente nos mostrar que nós devemos fazer uma opção. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso ele diz no versículo 31. Versículo 32. Mas no mesmo versículo 32, não basta só conhecer. Você tem que permanecer na palavra. Não basta você conhecer a verdade. Você tem que permanecer na verdade. Não se afastar dela. Porque você poderá trazer problemas para si. Porque o texto diz: quem comete pecado é escravo do pecado. E é escravo do pecado quem? A verdadeira liberdade, querido, a verdade que liberta, ela nos deixa verdadeiramente livres. E aí você poderia dizer: mas pastor, eu sou escravo de quê? O texto de João 8,32 não está falando de uma escravidão. Não é de uma libertação, não é de uma liberdade política, de uma liberdade não é social, não é de uma liberdade física, mas a liberdade que o Senhor quer proporcionar para mim e para você, mediante a escolha e a decisão que nós fizermos, é exatamente uma liberdade em servir a Deus, uma liberdade em cumprir os seus propósitos, uma liberdade que consiste em saber que fui criado à imagem de Deus. E a imagem de Deus que eu e você, nós fomos criados. Como que posso eu dizer eu sou a imagem de Deus e não amar meu irmão? Como eu posso dizer eu sou a imagem de Deus e viver uma vida de mentira? Como posso dizer eu sou a imagem de Deus e ter uma vida totalmente deturpada, longe daquilo que é a verdade? Não é isso que Deus quer para nós. A Bíblia diz, meu querido irmão, meu querido ouvinte, o inimigo de nossas almas, eles, é claro, são entidades espirituais malignas das trevas que estão presentes neste mundo e eles fazem absolutamente de tudo para te tirar da presença do Pai, para separar e destruir a sua família. E ele vai utilizar para isso pseudos amigos.
Ele vai se utilizar de coisas, objetos, pessoas para destruir e te separar daquilo que você mais ama. O diabo vai fazer isso. Coisas agradáveis, boas à vista, mas que é um engodo. Não é isso que Deus tem para você, querido. Não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que Deus tem para você. O pecado, ele nos priva de um exercício da liberdade plena. É por isso que nós devemos escolher viver na verdade, decidir permanecer na verdade com ações corretas. O pecado nos priva do melhor que Deus tem para as nossas vidas. Ele degrada os nossos sentimentos de maneira que nós não sabemos distinguir o que é paixão e o que é amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor jamais acaba, mas uma vida degradada no pecado, ela fica míope, ela não consegue distinguir o que é amor de paixão. Então qualquer coisa que bate na porta do seu coração, dos seus olhos, que já o induz ao pecado, ele acha que é amor. E isso é paixão. É algo incontrolável, um desejo, uma vontade rápida, momentânea, temporal, que não está disposta a sacrificar, a esperar, a aguardar, não está preocupada em ser altruísta, não está preocupado com o outro, um sentimento de empatia. O pecado nos priva também, queridos, e faz com que nós, tenhamos nossas mentes perturbadas. Porque vai ficar o tempo todo batendo na nossa mente aquelas coisas ruins que nós fizemos, que nós sabemos que foi pecado, que foi errado, que era mentira, mas nós não optamos em fazer, ou de tomar a atitude de fazer ou falar da verdade, tomar a decisão. Nós não tivemos a atitude de falar: Deus transforma, muda, traz arrependimento no meu coração. Nossas mentes ficam perturbadas por isso. Por isso que o texto de Romanos capítulo 12, a Bíblia diz que transformai a vossa mente, não vos conformando com este mundo. E transformar ali, a palavra metanoia, significa uma transformação, um arrependimento, mudança de perspectiva de ação. Às vezes as nossas vontades ficam escravizadas. Os nossos sonhos ficam escravizados por causa do pecado. Meus queridos irmãos, precisamos ter uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva, para que possamos escolher o que é certo, o que é correto, para que possamos, portanto, receber de Deus o nosso melhor. Por isso, o texto do Salmo 119, versículo 30 diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Duas palavras que eu queria que você guardasse no seu coração: escolha, decisão. Se escolheu, decida em viver no que é certo, no que é correto. Se escolheu pela verdade, viva na verdade, ainda que tenha que tomar atitudes que aparentemente possam machucar seu coração ou de alguém, mas viva na verdade. Se utilize da verdade. O texto diz: eu escolhi o caminho da verdade e decidi pelos teus juízos, pela tua palavra, pelo teu entendimento, pelo teu caminho. Ou seja, ambas está falando de escolha, de ação pessoal de uma pessoa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a graça e a unção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que possamos viver na verdade. Que afastemos de nós toda mentira ou pessoas que vivam na mentira. Não concorde em viver ou ter uma vida de opção ou de meias verdades. Não concorde, não seja omisso naquilo que é mentira, mas mostre a verdade. O êxito, ele virá na sua vida, pode ter certeza.
Que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde o seu lar. Que seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém.